Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esta live. É um prazer estar aqui e hoje eu vou fazer uma live de perguntas e respostas. É uma live bastante interessante porque eu fiz uma pergunta no meu Instagram e deixei aberto lá para colocarem lá qualquer pergunta que quiser fazer para mim. E eu vou estar respondendo aqui com muito prazer. E me encheram de perguntas. Eu tenho certeza que alguma delas pode ser a sua e tirar a dúvida de alguém, e a dúvida de uma pessoa pode sanar a de outras. Então por isso eu estou aqui. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico e robótico. A minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer em 2012 e desde lá eu me dedico muito a atender pacientes com câncer. A minha principal área de atuação é o abdômen, então é onde eu mais faço cirurgias, da região abdominal, principalmente em câncer ginecológico, câncer do aparelho digestivo, mas a formação em cirurgia oncológica me deu muito recurso e muito aprendizado que extrapola muito isso também, porque eu também faço aqueles casos de câncer de pele, câncer de sarcomas e tumores mais raros que nem são muito comuns. E o que eu mais me dedico aqui no meu consultório e na minha rede social é para falar para mulheres. Então, eu sempre digo que eu ajudo mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer a lidarem com esse desafio da melhor maneira possível. E por que eu falo assim? Eu falo assim porque desde sempre que eu comecei a lidar com pacientes com câncer, e mesmo quando eu era jovem, nem era médico ainda, e estava ali, alguns parentes meus tiveram câncer, isso me marcou muito, e o câncer sempre foi uma coisa assim assombrosa, uma coisa assim que para mim também deixava muitas dúvidas, e hoje eu trago isso como uma missão, tanto quando eu estou na frente de um paciente aqui, uma paciente que acabou de receber um diagnóstico de câncer, ou na frente de familiares que estão ali preocupados com seu parente que teve o diagnóstico de câncer recente, estão ali aflitos em como começar o tratamento, ou se tem que começar logo, às vezes ali com tantas perguntas, em que eu faço questão aqui no meu consultório, no 1 a 1, de tirar todas essas dúvidas, e isso combate muito medo, muita insegurança, e eu acredito muito que isso também ajuda os pacientes a se sentirem mais seguros, mais libertos do câncer. Então é um trabalho que eu trago aqui também para as minhas redes sociais, justamente com essa missão de ajudar quem está aí do outro lado, você que está aí me assistindo. E se quiser deixar uma pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder, tanto aqui na live, mas também mandar um direct, mandar uma pergunta para mim num comentário de alguma foto, de algum post que eu estou sempre colocando. Eu tenho o maior prazer de receber vocês aqui. E bem, eu estava falando aqui, né, que dentro dessa minha missão, né, de fazer lives, no começo do ano eu fiz algumas, ano passado eu fiz outras, bastante live, tem muita live, quem quiser assistir é só ir lá no meu feed e
colocar lá, procurar lá que tem um cantinho nos destaques lá, lives, tem muita live legal lá. E eu vou fazer mais uma sequência de lives agora, todas as quintas, às 8 horas. E no mês que vem, Outubro Rosa, vou me dedicar principalmente às lives para as mulheres, principalmente no câncer ginecológico. Então aguardem e sejam muito bem-vindas. Eu vou colocar aqui então, eu vou começar as perguntas, tá, pessoal? E aí eu vou falar as perguntas, essas perguntas são das minhas pacientes, da própria audiência que me mandou, e eu vou começar a falar aqui. Está perguntando se você fala sobre câncer de mama. Sim, também falo de câncer de mama. Eu não sou mastologista, mas a minha formação em cirurgia oncológica, eu aprendi a operar câncer de mama, eu operava câncer de mama, há 10 anos eu não opero mais câncer de mama, não é mais algo que eu me dedico, mas eu também falo sobre prevenção de câncer de mama, o próprio enfrentamento da doença como um todo, o câncer como um todo, que é algo que qualquer paciente com câncer precisa saber, vai encontrar aqui nos meus conteúdos e nas minhas lives também, tá bom? E se você quiser fazer uma pergunta sobre câncer de mama, mesmo assim eu puder te ajudar, com certeza eu vou te ajudar, tá bom? Primeira pergunta, quem fez? Deixa eu colocar aqui uma coisa aqui, última coisa. Tá. Primeira pergunta que me fizeram aqui, quem fez esterectomia total tem que fazer preventivo? Essa é uma excelente pergunta, porque o preventivo é aquele exame que toda mulher precisa fazer a partir dos 25 anos e vai até os 64 anos oficialmente e 11 meses, mas isso pelo Ministério da Saúde, mas atualmente a gente tem avaliado cada caso da mulher, mesmo mulher mais velha, que ainda continua fazendo preventivo, se ela ainda for sexualmente ativa, né, e alguns outros casos em fatores de risco, a gente ainda continua acompanhando. Mas, no geral, toda mulher entre 25 e 64 anos, ela precisa ir ao ginecologista anualmente e fazer seu preventivo. Agora, as mulheres que já foram esterectomizadas, que já fizeram a retirada total do útero, que a gente chama de esterectomia total, essas têm um critério para indicar ou não o preventivo. A mulher que fez a esterectomia total e foi por conta do HPV, de alguma lesão provocada pelo vírus HPV, que a gente vai falar mais um pouquinho, mais ali na frente, essa mulher que fez uma esterectomia, tanto pode ser uma esterectomia total simples, uma esterectomia radical para câncer ou pré-câncer de colo de útero provocado pelo HPV, essa mulher continua a fazer os preventivos. Por que, doutor Alex, precisa fazer o preventivo? Precisa fazer o preventivo porque nessas mulheres, apesar do colo do útero ser o local favorito do HPV provocar um câncer, ele continua presente, mesmo que imperceptivelmente, na região íntima da mulher. E com o passar do tempo, ele pode provocar lá no fundinho da vagina uma lesão pré-cancerígena, ou mesmo o câncer, se for o caso dessa mulher ter feito a esterectomia por câncer de colo de útero. A feitura do preventivo vai ajudar a afastar a possibilidade ali de encontrar um câncer em que a gente não consiga perceber ele de uma maneira mais precoce. Por quê? O grande coisa é que quando a gente faz uma cirurgia de esterectomia para tratar uma doença provocada pelo HPV, a gente tirando o problema, por exemplo, o câncer, e a paciente ficando curada,
ela ainda vai ter, mesmo que imperceptivelmente, o HPV ali naquela região, que na maioria das vezes não vai provocar sintoma nenhum, não vai dar problema nenhum para a mulher, mas mesmo assim, por isso precisa ficar em vigilância. Por quê? A partir do momento que a gente está em vigilância, se a gente encontra ainda alguma coisa, lembra que se essa mulher teve uma lesão provocada pelo HPV, pode ser que ela tenha, de alguma maneira, uma predisposição a desenvolver esse tipo de problema provocado pelo HPV. Mas, se a gente está ali acompanhando e a gente detecta alguma coisa, a gente detecta no início algo fácil da gente tratar e que vai ser mais fácil da gente resolver. Então, o grande motivo das mulheres fazerem o preventivo é que o HPV é um vírus difundido em toda a população. Se a gente for ver, ao chegar aos 50 anos, 80% das mulheres sexualmente ativas tiveram contato com HPV. Isso é muito. E se a gente for pensar, o HPV, existem mais de 120 tipos de HPV. E nesses 120 tipos de HPV, existem alguns tipos que são mais perigosos e mais propensos a estar estimulando ali, com uma infecção crônica, o corpo a transformar e virar num câncer de colo de útero. Mas se a gente for pensar, das mulheres que têm um HPV, somente 3 a 5% delas é que vão desenvolver alguma lesão precursora do câncer, ou seja, uma lesão que, se não tratada, com o passar dos anos, às vezes vários anos, 5, 10, 20 anos, que vai lá na frente provocar um câncer. Então, o motivo de fazer o preventivo é detectar essas lesões que, quando são tratadas, têm praticamente 100% de chance de cura. Então é muita coisa. Então vale muito a pena a mulher deixar o preventivo em dia, tá bom? As mulheres que têm útero, então, tem que fazer o preventivo direitinho. O médico não só vai colher o preventivo, mas vai examinar a vulva, vai examinar a região íntima da mulher, vai ver se tem alguma outra lesão que também pode ser provocada pelo HPV. E a saúde geral da mulher, né? Não é só o preventivo que o ginecologista ali está examinando, ele está vendo várias outras coisas. Em cuidar da saúde é muito bom, né? Um autocuidado. Então, com relação à porcentagem, né? Então, uma paciente que tem uma lesão pré-maligna, né? Pelo HPV, somente 1% delas é que vai virar o câncer. Então, por isso que é tão importante as mulheres deixarem o preventivo em dia, tá bom? Normalmente, 2 preventivos normais, a gente passa a fazer o preventivo até a cada 3 anos, tá? É a recomendação do Ministério da Saúde. Mas não deixa para ir no ginecologista a cada 3 anos, não. É no mínimo uma vez no ano para fazer uma revisão e sempre que você precisar, tá bom? Eu vou falar mais um pouco sobre esse assunto mais na frente na outra pergunta, tá bom? Então, resumindo, as mulheres que fizeram esterectomia e foi por conta de alguma coisa provocada pelo HPV, tem que fazer o preventivo. As mulheres que fizeram esterectomia e foi por mioma, por sangramento, até por câncer de ovário ou de endométrio, essas não precisam mais fazer preventivo. Estão liberadas do preventivo, mas não estão liberadas de ir todo ano no ginecologista, tá bom? É normal? Outra pergunta, próxima pergunta. É normal sentir dor após o esvaziamento da axila? Então, quem me perguntou isso foi, acho que uma filha de uma paciente que fez uma cirurgia de câncer de mama e teve que retirar as ínguas da axila. A cirurgia de câncer de mama,
ela tanto pode envolver uma retirada total da mama, que a gente chama de mastectomia, como ela pode envolver a retirada de um quadrante, tá bom? E o câncer de mama, ele tem ele costuma muito ir para as ínguas, principalmente da axila, do mesmo lado. Então, saber se aquelas ínguas têm ou não tem câncer ali, vai ser importante para a gente entender qual é o estadiamento daquela paciente. E isso tudo vai ajudar também a definir se essa paciente vai fazer quimioterapia ou não, se ela vai fazer radioterapia, se ela tem mais algo a fazer. Então, a retirada da íngua, da axila, normalmente para câncer de mama, isso pode ser preciso, tá bom? Outra situação, né, igual eu falei, eu não sou mastologista, não é a área que eu faço, a mama, mas eu faço muito cirurgia de melanoma, e o melanoma é um câncerzinho de pele, né, um câncer bastante temido. Já fiz live sobre melanoma, se você procurar, quiser saber, tá lá no meu feed. Mas o melanoma também costuma ir para as ínguas, e muito comum da gente também fazer essa cirurgia de retirada das ínguas na axila por conta de melanoma. Agora, o que a gente tem que entender é que os tratamentos oncológicos, eles estão cada vez mais menos agressivos. Então, hoje em dia, dificilmente eu preciso fazer uma retirada total das ínguas na axila de um paciente com melanoma, por exemplo. Ou mesmo, uma paciente com câncer de mama, dificilmente precisa fazer a retirada total das ínguas da axila. Ainda existe essa cirurgia? Existe para alguns casos em que existe um acometimento muito grande das ínguas. Muitas vezes a gente precisa tirar ali a maior parte ou todas as ínguas da região da axila para a gente conseguir realmente tirar a área de câncer ali naquela região, né, os tumores, para a gente aumentar a chance de cura, aumentar a chance de controle da doença. Mas toda cirurgia, ela vai causar alguma sequela, e é disso que a gente vai falar agora, tá? Como eu disse, uma das coisas que está acontecendo com o tratamento do câncer hoje é que as cirurgias, devido à melhora da radioterapia, devido à melhora da quimioterapia, da imunoterapia, né, de todos os tipos de tratamento oncológico, graças a Deus, as cirurgias estão ficando cada vez menos agressivas para a mulher, para o homem, né? Então, atualmente, o que a gente mais faz é o que chama de biópsia de linfonodo sentinela. Em vez de ir lá e tirar todas as ínguas da região da axila, que é o exemplo da pergunta, a gente vai lá e tira a íngua que a gente consegue detectar através de um estudo ou com técnica de azul, patente, né, um corante que a gente injeta perto do tumor, ou a gente faz isso através de uma linfoscintigrafia usando algum material radioativo controlado com a medicina nuclear, em que a gente consegue detectar a íngua, no caso aqui do exemplo da mama, por exemplo, que está filtrando a mama, a primeira íngua que filtra a mama, chama linfonodo sentinela. A gente pega esse linfonodo e estuda ele. Muitas vezes estudar esse linfonodo é muito mais rico em informação do que você pegar e tirar todas as ínguas. Então, por isso que eu estou falando, atualmente a gente faz mais essa cirurgia. Mas alguém que retirou as ínguas da axila, mesmo esse linfonodo, ele pode ficar com alguma sequela, porque mexeu ali, e a região da axila tem muitos nervos, e principalmente são nervos que vão para os braços, né, para o braço, e para essa região aqui medial do tórax. Então, sim, se a gente faz uma linfadenectomia, retirada de todas as ínguas, ou mesmo a biópsia do linfonodo sentinela, mesmo que o risco de dar uma dor crônica é bem menor, mas ele existe. E o que a gente sabe é que essa manipulação, né, quando a gente mexe ali,
vai provocar ali algumas reações de cicatrização. E essas reações de cicatrização, de inflamação, agora não por causa do câncer, mas por causa de ter mexido, aquilo ali vai provocar algum tipo de irritação do nervo e pode provocar uma dor. Ou uma dor quando faz um esforço físico, ou uma dor decorrente de, às vezes fica mais frio o tempo, ou às vezes você dorme em cima do braço, ou às vezes faz algum esforço que não estava programado, ou algum determinado movimento, pode causar uma dor. Agora, a grande coisa é você identificar se essa dor está te incomodando muito, está te incapacitando, e se isso estiver acontecendo, você precisa procurar ajuda. Então, procurar a ajuda do seu médico que te operou, dos médicos que estão cuidando de você, ou mesmo do médico especialista em dor crônica. Normalmente eles associam também com a acupuntura, que vem ajudando muito a diminuir a necessidade de medicações de uso crônico para quem tem dor crônica. Então, cuidar disso vai ser muito importante. E também entender, olha, se você está sentindo a dor e você está entendendo e seu médico te explicou que aquela dor não tem relação mais com câncer e sim como uma sequela, e você ficar tranquilo que está indo tudo bem, isso também vai diminuir a preocupação. E quando a gente fica menos preocupado, a dor também acaba melhorando, por incrível que pareça, tá? Vamos lá. Por que não fazer cirurgia no osso ilíaco? Um preventivo com resultado de inflamação é normal? É normal se o seu ginecologista te examinou e achou um motivo para essa inflamação, tá? Então é importante o ginecologista que te tratou e viu esse preventivo, ele te falar se está normal ou não, tá bom? Normalmente não é um problema e também não significa câncer, mas o seu ginecologista ele vai saber interpretar melhor essa inflamação, se está tudo bem, se dá para deixar ou se tem mais algo a fazer, tá bom? Essa foi uma pergunta aqui. Agora o Elton, há 6 anos fiz a cirurgia de esvaziamento da axila, tanto no calor ou no frio o local fica bem dolorido e qualquer esforço físico também gera dor no local. Como amenizar essas dores? Meu amigo Elton, te conheço muito, meu amigo. Graças a Deus, feliz demais pela sua recuperação. E sim, essa dor que ficou, devido a essa cirurgia radical, devido também a uma aplicação de radioterapia no local, tem tudo a ver, sim, com a retirada das ínguas, porque lembra, quando a gente vai lá e tira as ínguas da região da axila, a gente também tira uma gordurinha que fica em volta delas. Então, tudo que é nervo, tudo que é vaso sanguíneo que está aqui no braço, e antes tinha uma gordurinha para dar uma amenizada ali, para dar um conforto ali na região, o cirurgião vai lá e tira, porque precisou. Então, aquele nervo que estava ali, por mais que ele está íntegro, ele fica desnudo, ele perde a proteção natural de gordura. Então, o esforço físico ele vai ficar mais dolorido. Então, o que precisa fazer? Fisioterapia, de repente alguns alongamentos, um trabalho mais contínuo para você melhorar isso. E outra coisa com o passar do tempo você vai entendendo, olha, esse peso aqui eu não posso carregar tanto com esse braço, aquele movimento ali é melhor eu não fazer. Então você vai entendendo, ganhando inteligência e também cuidando. Você pode ter médicos para te passar remédios que podem amenizar isso, acupuntura, mas normalmente essa dor por alguma coisa, algum esforço físico, é como se você estivesse cutucando ali o nervo, então ele não vai gostar muito. Então tem mesmo que tentar entender o que está provocando também essa dor e tentar amenizar, tentar fazer com outro braço e entender também que você está curado e que daqui para frente, sim, vai ter que ter algum tipo de adaptação. Isso é importante também.
O médico disse que não pode fazer cirurgia de retirada do tumor no osso ilíaco, está com 15 centímetros, ele realmente não tem cirurgia. Por quê? Eu ficaria muito feliz se você me procurasse para eu te ajudar verdadeiramente em ver essa imagem, entender, tá? Eu sou especialista, como eu disse, em câncer na parte também da parte de membros, da parte que a gente chama de sarcomas, tá? Então eu tenho o maior prazer em te ajudar. Grande satisfação de ouvi-lo falar em relação à esterectomia por HPV e preventivo. Minha paciente falando aqui, obrigado. Vou seguir aqui para outra pergunta. Agora, a mesma pessoa que fez a pergunta da axila perguntou, Dr. Alex, ele deu um exemplo assim, ela falou, a minha mãe, ela fez 2 cirurgias na mama. Ela fez uma cirurgia de quadrante, que foi o que eu entendi, e deu câncer, tirou uma parte da mama, deu câncer, mas veio com margens comprometidas. Então, vamos entender aqui o que aconteceu. Eu vou fazer um desenho. Se a gente for pensar que isso aqui é uma mama, tá? E aqui tem um tumor. Aqui tem um tumor, tá? O câncer, às vezes, ele não é bem uma bolinha assim. Às vezes a gente vê ele como uma bolinha, ou a gente palpa ele como uma bolinha, mas quando a gente vai olhar no microscópio, ele tem assim uns bracinhos, ó. Tem uns bracinhos. E às vezes, então, a gente faz essa retirada desse tumor e a gente precisa saber se aonde a gente cortou, se aqui, ó, as margens estão livres de câncer ou não. E às vezes, durante a operação, a gente não consegue, com a palpação ou com a percepção visual, ver que ali naquela região ainda tinha uma célulazinha de câncer. Então, hoje em dia, como eu falei, os tratamentos de câncer estão ficando cada vez menos agressivos ao corpo. E isso é bom, porque gera menos repercussão negativa. Então veja, como eu falei na axila, em vez de você tirar todas as ínguas ou você tirar uma principal, você vai ter uma sequela muito menor e você vai estar beneficiando. Então, de uma mama inteira, se você consegue tirar só um pedaço e curar a paciente, tá valendo, tá ótimo. Então, voltando para o caso aqui, provavelmente tirou a lesão, fez um quadrante, uma parte da mama, e a margem veio positiva e possivelmente, depois de alguns outros achados e estudos da mama, se definiu que teria que tirar a mama inteira. Então a mãe dela acabou fazendo a retirada total da mama, né? E ela perguntou, poxa, doutor Alex, mas por que não fizeram a mastectomia direto, né? Porque o paciente vai sofrer, coitado, ele fez uma cirurgia, não resolveu, vai fazer outra. Mas aí é que tá, o que a gente tem que entender. Quando a gente tem uma paciente com um diagnóstico de câncer e a gente está programando uma operação, a gente vai fazer todos os exames de imagem para definir o tamanho da cirurgia que aquela paciente precisa. E dentro do que a gente sabe, todos os exames eles dão uma noção muito legal, muito importante de como o câncer está no corpo ou como o câncer está naquele órgão. Mas o resultado final, o veredito final para saber como que estava, por exemplo, aqui o exemplo que eu estava dando do câncer de mama, é depois que pega o material e estuda no microscópio e olha célula por célula e determina ali. Algumas vezes, sim, o paciente precisa voltar, a paciente volta para fazer, às vezes, o que a gente chama de ampliação de margens, que é você ir lá e tirar mais um pouquinho, ou em alguns casos, dependendo
do que o patologista encontra, e dependendo do tamanho da mama, que foi o que ela me perguntou, vai lá e tira a mama inteira, tá? Então veja, se a gente já conseguisse curar essa paciente só com a retirada do quadrante da mama, de uma parte da mama, seria muito mais fácil, a parte da femininidade da mulher, da autoimagem fica preservada. Então tem uma série de vantagens, né, que são muito maiores do que a pequena proporção de pacientes que vão para uma segunda operação. Porque na maior parte das vezes a gente, através dos exames de imagem que hoje estão muito bem avançados, a grande chance é que a cirurgia que a gente indica como cirurgião é com base numa coisa muito real, muito próxima do real. Então acontece menos de precisar fazer uma reoperação para fazer uma ampliação de imagem, mas sempre é importante discutir com a paciente que isso é possível. Só dela saber, não, o Dr. Alex me falou, é possível sim de acontecer, de eu precisar de uma cirurgia alguma cirurgia de retoque, alguma cirurgia de ampliação. O Dr. Alex já tinha me falado. Então, conversar com a paciente antes e explicar direitinho passo a passo ajuda a tirar esse medo, ajuda a tirar esse receio ou mesmo esse desconforto, ameniza bastante. Tá bom? E a outra coisa, né, que eu estava inclusive falando com uma paciente minha que veio consultar hoje. Pois é, hoje é dia 7, né? 7 de setembro, feriado, mas hoje eu atendi uma paciente, ela mora na Inglaterra e muito ansiosa, realmente, coitada, com um diagnóstico muito recente de câncer. E eu falei, não, eu posso sim vir aqui no consultório, já ia vir mesmo. Conversei com ela, ajudei ela, porque realmente são muitas e muitas perguntas, né? O paciente é uma pessoa leiga que não entende nada, né, sobre o câncer, provoca o medo, e o medo paralisa, e uma conversa ajuda muito, né? Então você falar para a paciente, olha, existe um passo a passo. O tratamento do câncer, ele tem um passo a passo, e normalmente quando a gente sabe o nome do tumor, sabe como ele está no organismo, a gente tem um fluxograma que a gente tem que seguir. Então dificilmente, voltando para o exemplo da mama, a gente vai pegar um tumor que é pequeno, que dá para retirar ele parcialmente, que a gente está vendo que vai dar para tirar um quadrante da mama, dificilmente, a não ser que tenha um motivo para isso, a gente vai pegar e vai pular uma etapa e vai direto para retirar a mama. Isso não é feito em cirurgia de câncer. A gente costuma seguir um passo a passo, e quando a gente faz o certo, a grande chance de dar certo. Então eu sempre falo isso também, quando você faz o certo, aumenta a chance de dar certo. Tá? Carvalho tá me falando, boa noite, o senhor é de qual estado e cidade? Eu sou de Vitória, Espírito Santo, uma cidade linda. Vamos para outra pergunta. Qual a diferença dos tumores? O meu é o adenocarcinoma. Existem outros? Então é uma paciente que estava perguntando assim, Dr. Alex, me explica melhor sobre os tumores, sobre os tipos de câncer. Me explica melhor. O meu caso era o adenocarcinoma. Existem outros? Existem. O que a gente sabe é que o câncer ele é um conjunto de mais de 100 doenças. Na verdade, hoje, a gente sabe que o mesmo tipo de câncer de um órgão, se a gente for pegar e estudar os genes desse câncer, a gente vai poder subdividir um tipo de câncer em vários outros. Então, falar que o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças é uma coisa assim, que é muito, 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 muito mais do que isso, tá? Porque o que a gente vê, e de fato é verdade, às vezes a gente vê um paciente que com o mesmo câncer, mas
um paciente que aquele mesmo câncer não levou ele à morte, né? Que é a grande coisa que a gente teme, né, no câncer é a morte. Às vezes um paciente com o mesmo tumor, no mesmo jeitinho, ele viveu, né? Então tem os fatores relacionados à saúde da pessoa que tem o câncer, isso vai ajudar no tratamento e o empenho que essa pessoa faz, então tudo isso vai ajudar, mas também tem coisas relacionadas ao câncer mesmo, ao tipo de câncer, a idade que ele apareceu no paciente, né? Então isso tudo vai determinar se aquele câncer vai ser mais ou menos agressivo, tá? Então, sobre os tipos de câncer, a gente basicamente entende que cada órgão, né? Então o câncer ele é classificado relacionado ao local aonde ele surgiu, ao tipo de célula que deu origem a ele. Então, se é uma célula de músculo, ele vai se chamar um câncer que a gente chama de sarcomas, que é os tumores de tecido conjuntivo, a gente vai chamar de sarcomas. Se é um câncer originado de células de revestimento, que a gente chama de epiteliais, são células que estão no revestimento do corpo, revestimento dos órgãos, sendo bem simplório na minha explicação, as células que formam as glândulas, as células que elas revestem o tubo digestivo. A grande chance é que essas células vão dar origem a adenocarcinomas ou carcinomas. Então, se é uma célula que é uma glândula, normalmente a gente chama de adenocarcinoma. Se é uma célula de epitélio, de revestimento, a gente chama normalmente de carcinoma. E vários outros tipos de câncer. Então, câncer do sistema linfático, câncer do sistema o linfoma, câncer do sistema circulatório, as leucemias. Então, tem vários tipos de câncer e cada tipo de câncer, se a gente for subdividir, a gente vai achar várias subdivisões. Nossa, doutor Alex, mas isso fica muito confuso. É confuso, mas você sabe por que existem todas essas subdivisões? Antigamente não tinha. É porque hoje os estudos moleculares estão tentando descobrir as chavezinhas, os botõezinhos que estão deixando a célula cancerígena, para você construir um remédio para ir lá e desligar esse botãozinho e morrer aquela célula. Então os estudos hoje em oncologia, né, por isso mesmo as cirurgias estão ficando cada vez menos agressivas, né? Eu mesmo faço cirurgia por robótica hoje, graças a Deus, que é uma cirurgia que eu consigo entregar uma cirurgia muito, muito, muito bem feita, sem precisar de um corte na barriga do paciente. Então isso é um avanço muito grande. Isso dá para o paciente chance dele recuperar, dele ter uma qualidade de vida melhor, dele ter menos cicatrizes, menos risco de hérnia, menos complicações, muito maior. Então o avanço do tratamento do câncer, ele vai além e ele está avançando muito. Vamos lá. Fala sobre o açúcar. É verdade que aumenta a célula do câncer? Por exemplo, o café com açúcar é prejudicial? A Luciana está perguntando aqui. Olha, o açúcar, a minha esposa, ela é endocrinologista, tá? E ela cuida muito de paciente com obesidade, paciente com diabetes, né? Tanto a obesidade quanto o diabetes são fatores de risco para câncer. Então, cuidar da obesidade, se você é obeso e você emagrece, você está prevenindo 30 tipos diferentes de câncer. E se você também controla o diabetes, a grande chance também de você estar livre de vários outros tipos de câncer. Mas por que isso? Porque a obesidade em si, ela causa no corpo um processo de inflamação crônico e também uma série de hormônios que são disparados no corpo,
Então, o tecido adiposo ele é considerado um órgão endócrino, é uma glândula, como se fosse, como se fosse uma glândula tireoide, uma glândula adrenal, uma glândula do corpo. Então, ele produz hormônios. Então, quando existe obesidade, né, então quem come açúcar demais, né, ele vai estar gerando calorias, né? Se você não gasta as calorias, você vai acumular, a grande chance de você ganhar peso, né? Então a obesidade é um grande causador de câncer. Não existe uma ligação direta entre açúcar e o câncer, mas sim a obesidade e o câncer, o diabetes e o câncer, o diabetes descontrolado principalmente, tá bom? Então, e você tomar café, também o café não é um grande vilão causador de câncer não, tá? Então o café é um consumo moderado, até quem diga que o café fresquinho, ele também tem agentes anticancerígenos, porque ele é feito ali na hora, é um tipo de um chá, né? Existem vários chás, por exemplo, que têm propriedades anti-inflamatórias e que fazem bem para o nosso corpo no geral, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Qual o melhor tratamento? Fazer quimioterapia e operar ou operar e depois fazer quimioterapia? Caramba, eu não sei nem como, nem entendi essa pergunta. É um pouco complexo se a gente for pensar assim. Eu vou tentar responder para vocês de uma maneira bem didática, tá? Quando o câncer ele está pequeno, de uma maneira que eu consigo retirar ele com margem de segurança, ou seja, pela raiz, sem precisar que ele encolha, do jeito que ele está ali, que eu estou vendo, eu consigo retirar ele com a raiz e curar o paciente, a grande chance desse paciente ser encaminhado direto para a cirurgia. Quando o câncer tem um tamanho que ele já está maior e para retirar ele eu vou ter que tirar outros órgãos ou eu vou ter que fazer uma cirurgia muito radical, tirar uma mama inteira e às vezes não precisa tirar a mama inteira, ou às vezes eu vou ter que amputar uma perna, né? Eu já fiz cirurgias em pacientes com tumores no braço que eu pedi para ele fazer um tratamento de quimio e radioterapia antes da cirurgia e que se eu tivesse feito a cirurgia antes desse tratamento eu teria que amputar o braço. Mas eu fiz um tratamento, reduzi o tumor e eu consegui tirar o tumor sem que aquele braço, né, aquele membro seja amputado. Então, normalmente a gente faz quimioterapia ou até a radioterapia antes de operar, que é o chamado de neoadjuvante, quando a gente precisa que o tumor reduza e a gente faça uma cirurgia mais econômica do ponto de vista de salvar o tecido são, de deixar mais órgãos que não estão ali depois da quimioterapia envolvidos mais pelo tumor, que você pode salvar da qualidade de vida e da chance de cura. Outro tumor que é muito comum a gente dar quimioterapia antes de operar e que eu faço muito é o câncer de ovário. Então o câncer de ovário é um tipo de câncer, o 8º tipo de câncer mais comum em mulher. É um tipo de câncer que aparece mais em mulheres idosas. 75% das vezes ele já aparece numa situação espalhada no abdômen. Nessas situações, na primeira cirurgia, normalmente eu olho, pego uma biópsia e mando para exame. Principalmente quando o câncer está espalhado demais e precisa fazer uma cirurgia muito grande, a gente faz uma quimioterapia que a gente chama perioperatória, quer dizer, ela faz uma quimioterapia
eu opero e depois completo uma quimioterapia. Desse jeito aumenta mais a chance dessa paciente conseguir um tratamento curativo ou com chance de cura e controle da doença, sem ter que tirar tantos órgãos, sem ser muito mórbido. Então isso é algo que a gente faz muito, fazer essa quimioterapia antes de operar. E quais são as vantagens disso? Outro tumor também que a gente faz é o câncer de reto. O câncer de reto é um câncer que dá na parte final do intestino e muitas vezes ele está próximo do ânus. Então, quando ele cresce ali, se a gente não faz esse tratamento antes de operar, o paciente pode até ser operado com risco com alta chance de cura, mas ele vai ficar com uma bolsinha, uma colostomia definitiva. Então, para diminuir a chance desse paciente ter que ficar com uma colostomia definitiva, a gente faz uma quimioterapia antes de operar e aí depois opera com um tumor menor e com uma chance de conservar melhor e não ter que ficar com a bolsinha definitiva, tá? Então, são uma das vantagens de fazer quimioterapia antes de operar para quem precisa. Para quem não precisa que o câncer diminua para operar, não precisa. Normalmente a gente não pede para fazer porque a gente quer tirar logo o tumor. A gente não quer também dar chance de você fazer uma quimioterapia e às vezes o tumor não ia responder bem àquela quimioterapia e você está ali perdendo tempo. Ao passo que aquele paciente que tem um tumor maiorzinho, a quimioterapia, além de poder reduzir o câncer, também é uma forma da gente testar e saber se aquele tipo de tratamento está fazendo o mesmo efeito naquele tipo de câncer. Então é importante a gente ter também essa percepção de como que o tumor está respondendo àquele tratamento. E muitas vezes, nesse cenário em que a gente faz a neoadjuvância, a quimioterapia antes de operar, a gente tem muito essa noção. Olha, essa quimioterapia fez efeito. Olha, essa radioterapia fez efeito. Ou o contrário, não está fazendo efeito. Vamos mudar o esquema, vamos fazer outra coisa. Porque é muito comum também, e hoje mesmo eu estava falando com a minha paciente, que como o paciente mesmo não sabe, né, de todos os tratamentos, todas as vias e ruazinhas que a gente pode ir num tratamento oncológico, ela acha também que aquele tratamento é o único, não tem mais o que fazer. A grande coisa é que a gente começa os tratamentos seguindo um fluxo, né? Como eu falei lá no começo da live, a gente segue um fluxo de acordo com o tipo de tumor, de acordo com o estadiamento, tem um fluxo natural. E se aquele fluxo natural, aquela rota que a gente estabeleceu não está dando certo, a gente recalcula a rota como se fosse um GPS, muda o esquema de quimioterapia ou muda o tratamento e vai para outro. Nem sempre um tratamento que não está dando certo significa que não tem mais jeito. Significa só que a gente tem que recalcular a rota e achar um outro caminho, tá? E o câncer de ovário? Primeira cirurgia e depois quimioterapia? É isso. Se o câncer de ovário, o tumor está restrito ao ovário, tem só a massa tumoral no ovário e não tem mais câncer em lugar nenhum, primeiro é a cirurgia. Porque a gente vai lá, é aquela primeira situação em que o câncer não está tão grande, a gente tira o ovário, normalmente tira o útero, tira o outro ovário, principalmente se a mulher não quer ter mais filhos. Hoje em dia a gente ainda tem como preservar a fertilidade em pacientes que querem preservar a fertilidade, mas vamos supor que é uma paciente que não quer ter mais filhos, um câncer de ovário que não é tão grande, a gente pode fazer a cirurgia logo de cara e já tirar os tumores e depois, se for o caso, vai para quimioterapia ou não. Tudo depende, tá? Doutor, hemorroidas externas sem tratar pode virar câncer? Não. Mas o que a gente tem que saber sobre as hemorroidas é que um médico
proctologista tem que examinar e te falar, ó, isso aqui é hemorroida. Porque alguns casos o câncer de canal anal e o câncer de reto pode sangrar igual uma hemorroida. E aí vai confundir e aí você pode estar achando que é hemorroida e não ser hemorroida. Mas a hemorroida não vira câncer. Mas você só não pode deixar a hemorroida para lá, não cuidar dela, ficar sofrendo. Vai cuidar, procura um proctologista, faz um tratamento, às vezes precisa fazer uma ligadura elástica ou mesmo uma cirurgia. Se cuida para você ter uma vida melhor. A hemorroida atrapalha muito a qualidade de vida. E se você se cuidar, procurar um bom proctologista, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá. Como viver sem medo do câncer? Essa foi uma pergunta que me fizeram. É uma pergunta assim muito importante, em que eu vou falar algumas coisas para reduzir o medo do câncer. A primeira coisa para a gente lidar com o medo é saber que 90% do nosso medo ele é irreal. Ou seja, são coisas que não aconteceram e que nem vão acontecer e a gente está com medo. 90% é muita coisa. Nossa, doutor Alex, mas como que eu vou saber se esse medo que eu tenho está no campo do 90% ou ele está no campo dos 10% aí que eu tenho que lidar com ele, que ele é real? Pergunta para o seu médico. Então, saber sobre a sua doença, saber sobre o seu tratamento, tirar todas as dúvidas, estar permanentemente conversando com o seu médico sobre o seu tratamento, tirando as dúvidas. Doutor, essa dor aqui é do câncer ou é da sequela do câncer? Doutor, esse meu tratamento aqui, eu tenho chance de cura? Doutor, esse tratamento é o melhor? Pergunta para o seu médico. Então, a grande chance de que se você não desvendar, conversar sobre esse medo, procurar aí um psicólogo para te ajudar, conversar com o seu médico, conversar com um amigo seu, com alguém da família, alguém que você confia muito, conversar com Deus, que também ajuda demais. E eu que sou muito, muito, muito ligado a Deus, 100% ligado a Deus, tá aí uma grande fonte de combate ao medo. Então, você vai conseguir lidar com esses 90% do medo que é irreal e que você, conversando, você vai tirar esse medo vai reduzir, tá? Ah, doutor Alex, e o medo que é real? Como é que eu vou lidar com ele? O medo que é real, que alguma coisa que pode acontecer, primeiro, só de conversar sobre ele, você já vai estar reduzindo, tá? E, mais do que conversar, você começar a agir, a fazer coisas que vão diretamente lidar ou diminuir a chance que esse medo aconteça, também isso vai te dar força para você ter menos medo, tá? Outra coisa aqui que eu separei, né? Esse livro aqui, ó, é Mais Esperto que o Diabo. Caramba, doutor Alex, mas que nome estranho esse, né? Que livro maluco. Do Napoleon Hill. É um grande best-seller, tá bom? E a gente fica assim, eu sou muito católico, né? Eu sou muito religioso, eu tenho uma formação religiosa muito grande. E talvez se alguém me mostrasse esse livro, eu nem ia querer ler, tá? Mas como foi uma indicação, eu já tinha lido outros livros do Napoleon Hill, né? Que o grande livro que ele escreveu foi Os 16 Leis do Sucesso. Eu não teria lido. Mas esse livro aqui, Mais Esperto do que o Diabo, ele exatamente fala sobre o medo.
e ele justamente fala do oposto, que é Deus. Então, não é um livro que você vai ler e vai ficar assombrado, nem nada não, mas é um livro que fala sobre o medo. Ele começa o livro falando assim: o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma de derrota desse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Então, a fé, como eu estava dizendo, é a principal arma para combater o medo. E é mais do que isso. A fé é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo, Deus, que apoiam o homem que não acredita em fracassos ou derrotas, senão como uma experiência meramente temporária. Então, doutor Alex, pode ser que um dia eu tenha o câncer, pode ser um dia que eu não tenha um dia legal, que o medo venha, pode ser que eu tenha um dia mais desafiador, um dia mais sofrido? Pode sim. Mas se você está apoiado com pessoas que te amam, se você está junto do seu médico, se você está em contato direto com Deus, acessando essa fé, esse medo ele vai diminuir e essas pessoas vão te levar à frente. Eu tenho certeza disso, tá? E eu separei muita coisa para falar, tá bom? Pelo que eu vi aqui, já tá passando aqui 1 hora que eu tô aqui falando. E ainda tem mais exatamente 6 perguntas. Eu consegui responder 6 perguntas dos meus pacientes. E tem aqui mais 6 perguntas para responder. Então eu vou voltar em outra live para responder essas outras aqui, que começa a ficar cansativo. E eu quero saber aí se algum de vocês que está aí, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário para fazer sobre esse assunto que eu acabei de falar, sobre o medo, ou alguém que ainda quer fazer uma pergunta para mim no finalzinho aí, pode falar. A Helena, minha esposa querida, o desejo amparado na fé não conhece a palavra impossível. É exatamente. Hoje eu estava falando com essa minha paciente, que eu estava conversando com ela. É uma paciente que não mora no Brasil, ela mora, na Europa, e ela me procurou para saber mais sobre o câncer que ela havia descoberto há 4 semanas e que era um câncer já com metástases. Então, um paciente que chega com esse tipo de doença, a primeira coisa que a gente, às vezes algum leigo, alguém pode pensar: caramba, não tem mais nada para fazer para essa pessoa. E não, tem muita coisa para fazer por essa pessoa, tem muita coisa para ajudar ela. Primeiro, para ela entender o problema dela. Primeiro, para ela também entender que mesmo aquele diagnóstico ruim ou aquela condição que ela está, dentro dessa realidade, se alguém como eu, como alguém que entende de câncer e que tem uma vontade de ajudar, uma vontade humanizada, verdadeira, embasada na realidade, não contar mentira para o paciente, mas embasado na verdade, você falar para o paciente que dentro daquele diagnóstico ruim existem pontos positivos, é real. Dali em diante, você não... como eu falei para ela, olha, você tem muita sorte, porque esse câncer, apesar de espalhado, tem um tratamento. Foi identificada uma molécula ali, um gene, que por ter esse gene vai fazer um tratamento com uma droga oral, nem é uma quimioterapia venosa, uma droga oral super avançada, que ela teve disponibilidade, graças a Deus, lá no sistema dela lá de saúde nacional, pôde proporcionar para ela essa droga, e ela está ali com a droga na mão dela para começar o tratamento. Vai ser difícil? Vai ser difícil, porque a medicação que ela vai tomar vai causar alguns efeitos colaterais,
Mas qual é o papel do médico que se não dá para ela a esperança de que aquilo pode significar a cura ou controle da doença? Que lá na frente pode ter sim uma esperança, pode ter sim uma luz no fim do túnel, né? Que talvez agora nesse início, nessa turbulência, ela não consegue enxergar. Então essa é a grande função do médico, além de dar o tratamento correto, dar essa segurança para o paciente. Porque se você tem um caminho assim muito longo e muito escuro e muito pavoroso, mas se lá na frente você tem um lugar muito bonito para que você vai chegar e que você tem que atravessar um caminho escuro, você precisa de uma lanterna, de uma luz. Essa luz vai te iluminar os primeiros 20 metros. Você vai andar os 20 metros. Depois você anda mais 20. Pode ser que lá na frente você tenha alguma dificuldade. Vai ter alguém que vai pegar na sua mão e vai te levar mais na frente para você andar mais 20 metros. E você vai. Grande chance de você chegar mais à frente e mais, chegar onde você queria. Então esse é o recado que eu quero dar na live de hoje. Você pode mais, acredite, peça ajuda, vá atrás de médicos que cuidam de você. Mesmo se você já tratou o câncer e você ainda tem alguma dificuldade, algum medo do câncer, vai atrás de um médico que vai conversar com você, que vai te dar atenção e vai te ajudar a lidar com isso, tá bom? Marinalva, só tenho a agradecer a Deus por ter colocado na minha vida um cirurgião oncológico tão temoroso a Deus. Amém, obrigado, muito feliz por você estar aqui. É um presente para mim, a sua presença e a sua mensagem, que passa uma tranquilidade e segurança muito grande quanto à cura. Amém, amém, amém. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou repetir, na verdade eu vou fazer a parte 2 dessa live de perguntas e respostas, porque tem muita coisa aqui para eu responder e que eu tenho certeza que pode ajudar algum de você que está aí, ou mesmo você ouvindo, né? Você entender mais sobre o câncer, você enfrentar e saber um problema, isso tudo diminui muito o medo. Então, o que mais mexe com medo e derruba o medo é ação direcionada naquilo que você quer para sua vida. Isso também combate o medo e o principal, a fé em Deus. Gente, muito obrigado. Amém. Que Deus Jeová nos ajude e encontrar médicos como o Senhor. Amém. Com essa dedicação. Gostei da mensagem. Obrigado. Amém. É com carinho, com muito amor que eu estou aqui. Então, vai ter mais uma sequência de lives. Fiquem atentos aí que eu vou deixar. Obrigado pela presença. Um beijo, um abraço e até mais. Fiquem com Deus. Agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.